Bom dia, pessoal. Agradeço imensamente a presença de todos, disponibilizar esse tempo que cada vez mais está escasso. É uma oportunidade que nós temos aqui para trocar um pouquinho de experiência. O intuito aqui também não é a gente desvendar a nova portaria, essa resolução da NP, mas e sim o que que ela traz de vantagem para o nosso mercado, que a gente pode, vocês como clientes e produtores, certificadores, laboratórios terceiros, podem utilizar para melhor aproveitamento dessas alternativas que foram inseridas nessa nova resolução, tá? Então, o intuito aqui é a gente conversar um pouquinho sobre essas tecnologias. No caso, a gente vai falar um pouco de viscosidade, a parte de destilação e número de cetano, tá? Então, a gente vai focar nessas três técnicas e o que que mudou nesse semante, tá? Então, vamos começar aqui. Então, a agenda, a gente vai começar um pouquinho falando da PensaLab. Não sei se todos os participantes aqui conhecem um pouco da nossa empresa, mas vai ser super rápido, eu garanto, e a gente vai falar um pouquinho da empresa. Vou falar um pouco também, como eu falei, não é intuito de dissecar a resolução, mas eu vou trazer aqui algumas informações para vocês do que o objetivo, o que mudou e o ponto focal desse webinar. Logo após, a gente vai falar um pouco dos desafios do refino e o que que o mercado mundial, quando eu falo mercado mundial, claro, inclui o mercado nacional, para para resultados, para entrega, entre outras coisas. No ponto 4, aí sim a gente começa a falar das instrumentações que eu tinha comentado inicialmente. E a gente fecha com as dúvidas e esclarecimentos, vocês vão ter total liberdade nesse momento, quando chegarmos no item 5, de abrir o microfone, quem estiver à vontade, pode fazer a pergunta por voz, ou caso queira, no decorrer da apresentação, pode mandar a pergunta no chat, que a minha amiga Gabriela vai fazer as anotações dessas perguntas e ela vai fazer a leitura para que eu possa fazer as respostas para vocês pontualmente, tá ok? Claro, se no final mesmo assim sobrar alguma dúvida, é, a gente disponibiliza os nossos canais para que vocês possam interagir, tá ok? Então vamos lá. Então, falar um pouquinho da PensaLab, a nossa organização. Hoje a gente chama até de Grupo PensaLab, formada pelas empresas PensaLab, PensaBio, PensaCom e Microbiotech. Cada uma focada num mercado ou num ramo de atividade. Então, a PensaLab, a empresa que eu trabalho hoje, tem o objetivo para prover soluções integradas para instrumentação analítica, tanto de laboratório quanto de processo, tá? A PensaBio já é mais voltada para a ciência biológica, biotecnologia, diagnóstico em foco em inovação. Então, aqui a gente já está falando mais de ciências humanas, tá? Diferente um pouco do nossa vertente aqui, que é mais química e analítica. A Pensacom já é o nosso braço de negócio na América Latina. Ela é uma facilitadora para a integração da cadeia de fornecimento, então para importação direta. Então a gente usa muito essa empresa Pensacom para trazer as mercadorias de fora, que a gente já somos representadas de várias marcas renomadas no mundo, para trazer aqui para o Brasil. E a microbiotech, ela já vai com uma parte mais biológica, tá? Fazendo soluções sustentáveis de baixo custo, perdão, tá? Com diversas aplicações, tá? Então, isso é um novo braço dentro do grupo PensaLab que está se desenvolvendo e, e todos eles têm um papel importante dentro do grupo. Falando exclusivamente da PensaLab, a PensaLab foi fundada em 96. Como eu falei, ela é especialista em instrumentação analítica, tanto para laboratório como para processos. Já que nós fornecemos os equipamentos, nós também temos a vertente de serviços. Tá? Então, hoje a gente conta com mais de 200 colaboradores espalhados pelo Brasil. Tá? E hoje a nossa sede é em Perdizes, em São Paulo, tendo diversos instrumentos embaixo do nosso guarda-chuva, tanto para óleo e gás, mercado alimentício, mercado de polímero, ambiental e assim por diante. Tá? Nós possuímos escritórios na nossa base, com um laboratório, e também a nossa base de assistência técnica e estoque,
tudo localizado em São Paulo. Então aqui foi um overview um pouco da PensaLab. Caso alguém tenha algum tipo de pergunta quanto a isso ou curiosidade, as portas estão abertas para a gente poder fazer qualquer tipo de visita. Então agora, vamos falar um pouquinho da resolução da NP 968, que foi lançada, foi é, publicada, não lançada, mas publicada no Diário Oficial este ano, no finalzinho de abril de 2024. Tá? Foi uma espera longa para ter essa nova resolução publicada, mas acredito que tenha surtido efeitos positivos pela introdução de novas tecnologias que a gente vai falar um pouco mais à frente. Tá? Então, quais são os principais highlights que eu posso mencionar aqui no quanto à resolução? Então, primeiro, objetivo: especificação de óleo diesel destinado a veículos e equipamentos dotados de motores de ciclo diesel e as suas obrigações de controle de qualidade. Então, nela vai estar descrito tudo o que precisa ser obedecido para uma certificação de diesel. As principais alterações, tá? Então, a gente teve algumas alterações de limites de especificações, exigências de boas práticas de manuseio, a introdução do óleo diesel C. Então, o óleo diesel C agora ele foi desenvolvido com base em resíduos do próprio diesel, então ele não tem tanto, mais reaproveitamento do que já é feito. Então ele está já descrito nessa nova portaria para especificação e certificação. Automaticamente teve a descontinuidade do S500 rodoviário e o S1800 não rodoviário. Tá? E as tecnologias introduzidas, que é o foco um pouco desse nosso webinar, que viscosidade, claro, que se mantém as métodos referência, como a STM para viscosidade, a STM D445, ela está lá, porque ele é um método de referência, mas agora a gente teve a introdução do 7279 e do 7945, tá? Essas duas normas, a tecnologia por trás dessas normas, a Pensalab possui solução para isso. Para a destilação, novamente, continuamos com a D86, que é a referência do mercado, mas também temos a introdução para destilação pela 7345, que também a Pensalab pode ofertar. E para a parte do número de cetano, que ainda é a norma 613, se não me engano, o número para motor, só que a gente agora tem algumas variáveis que a gente pode estar utilizando, no caso, o foco nessa apresentação, nesse webinar, é a 7668, com a instrumentação para o número de cetano. E também tem um ponto lá do prazo que vai vigorar dentro da tabela 1, que é o próximo slide eu vou mostrar um pouquinho da tabela 1, que houve alteração dos níveis de acidez, contaminação total, estabilidade oxidativa e teor de água. Já que teve essas alterações, o prazo para adequação é até 29 de outubro de 2024. Tá? Então, essas aqui são os principais pontos que eu gostaria de mencionar dentro da resolução, claro. Como eu falei, não vou desossar a resolução e passar a responsabilidade de cada uma das partes, mas sim trazer à luz aqui alguns pontos para que vocês possam pesquisar e desenvolver internamente dentro das suas companhias e também trazer essa parte de novas tecnologias. Tá? Então, tendo aqui a resolução em mente, que essa aqui é a tabela 1 da norma, tem mais uma parte que é voltada mais para entupimento, dependendo do estado, se você está no inverno ou não, aquilo lá se mantém, mas, a grosso modo, nós temos essa tabelinha aqui. Tá? Então, a gente vai focar em viscosidade, que é esse quadro azul que eu acabei abrindo aqui. Então, a gente pode ver todas as normas que estão sendo citadas. Tá? O item 13, mencionado aqui, diz que o método de referência ainda é o 445. Tá? E nós temos todas essas outras. Então, a gente vai falar da 7279 e da 7945 citadas aqui. A mesma coisa para a destilação, tá? A gente já tem aqui a 7345 mencionado, como eu havia mencionado, e também número de cetano com essas normas e a 7668 destacada logo abaixo. Tá, ok? O início dela é aqui, tá? É a 613, como eu havia comentado, mas o corpo final está aqui. Então, a gente vai falar dessas três técnicas. Mas antes de a gente falar dessas três técnicas, a gente tem alguns desafios
que sempre mudanças de legislação acabam trazendo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa parte do refino, super rápido, é só para ilustrar e vocês entenderem como a apresentação vai seguir e o que as exigências do mercado pede. Mesmo com essas mudanças, as exigências continuam evoluindo, não? Então, tendo em mente essa parte dos desafios do refino, a gente constantemente tem os refinos procuram achar correntes mais benéficas para a produção, para que eles também realmente tenham um modo rentável para poder comercializar o produto. Então, são várias correntes que são misturadas para que sejam entreguem um produto certificado para vocês. Então, além dessas misturas, esse desafio de fazer uma mistura, atender especificações dentro da ANP ou até mercado internacional, a, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente. Então, todos esses campos de fazer a mistura, atender ao mercado dentro das suas especificações e ainda manter uma sustentabilidade de mercado e ambiental é um desafio muito grande, tanto para o refino como qualquer outro tipo de produtor, não só do refino, mas tem formuladores que podem estar fazendo também o seu combustível. Então, tudo isso é um desafio no momento do início de uma produção de um produto. Mas o que o mercado procura? Tá? Então, o mercado procura uma agilidade muito grande para que vocês possam ter uma produção ágil e precisa no menor tempo possível. Então, querendo ou não, da mesma forma que nós temos um tempo reservado para ter essa troca de experiência aqui, a sua produção lá não está parando e eles querem respostas rápidas. Além da resposta rápida, eles querem uma entrega precisa. Então, o produto está pronto, está certificado, eu quero esse produto para ontem. Então, precisamos sempre estar olhando nessa vertente para que o mercado seja atendido na melhor forma possível. Então, tendo esse cenário, a gente está trazendo aqui algumas informações para que vocês tenham esse processo ágil, com menor tempo, mantendo a qualidade do resultado para uma entrega rápida para o seu cliente final. Então, vamos lá falar um pouquinho das inovações tecnológicas, a parte de instrumentação em si. Então, aqui eu vou fazer só um overview das imagens dos equipamentos, tá? Então, a gente vai falar um pouco do número de cetano, como eu havia falado, vai ser o primeiro equipamento. Depois a gente vai falar do mini destilador. Então, o número de cetano é esse carinha aqui que eu estou apontando. Depois vamos ter o número de cetano não, perdão, o mini destilador, tá? E essa parte de baixo reservei apenas para os viscosímetros, tá? Então a gente vai ter aqui a 72, 79 e esses dois já fazem a 7945. Aí eu vou falar, não detalhamento, mas eu vou conseguir abordar um pouco a razão por que eles vão te entregar mais agilidade e mantendo uma precisão melhor, tá? Com isso ganhando produtividade. Então para STM 7345, que é um mini destilador, é um super compacto, é um sistema super seguro, então a gente tem tudo vedado aqui, a gente consegue ver que os frascos não fiquem abertos para a atmosfera, tá? São poucos acessórios e consumíveis usados para promover a destilação. Depois eu vou entrar nesse ponto, tá? Faço operação, então, a operação é muito mais simplificada. Se a gente comparar com o método de referência KD86, indiferente da instrumentação que a gente está falando, ele é muito mais simples de se trabalhar, tá? E muito mais rápido. A gente vai ter resultados aqui em 10 minutos, já que ele utiliza apenas 10 ml de amostra, tá? Então, se a gente for comparar uma D86, a gente vai estar trabalhando aqui com 100 ml de amostra, tá? E o ensaio, até a sua preparação, inserção no equipamento, fazer identificação de amostra, e aí ele começar efetivamente uma destilação, a gente vai demorar uns 40 minutos. Tá? Eu vou arredondar aqui, sendo precioso, aqui uns 40 minutos para você ter um resultado final. E aqui eu vou ter em 10 minutos. Então eu tenho um equipamento 4 vezes mais rápido. Tá? Então aqui eu peço só a atenção de vocês nesse ponto, que na apresentação vai ter alguns vídeos, tá? Eles vão estar em inglês, mas eles têm legenda,
E eu gostaria muito que, se possível, vocês prestar atenção e, se necessário for, aumentasse o volume do áudio, tá? Caso vocês não entendam algum ponto, quando chegar na parte das dúvidas, a gente pode retornar aqui, eu explico pontualmente cada um dos pontos, sem problema nenhum, tá? Então eu vou colocar o vídeo aqui para vocês entenderem o princípio de funcionamento dessa instrumentação, e aí, com o áudio ligado, claro, vocês tentem ao máximo absorver. Caso, novamente, vocês tenham alguma dúvida, a gente retorna. Press start to run the sample. Heat is applied to the bottom of the flask as soon as the test is started. The liquid temperature begins to rise, as shown by the green line. After a few seconds, the pressure inside the flask, indicated by the blue line, and the vapor temperature in yellow also begin to rise. When the pressure increases, this means the initial boiling point has been reached and the physical distillation process has begun. OptiPMD measures how fast these variables are responding to heat and adjusts heating power based on the pressure of the vapor phase, as well as the liquid and vapor temperatures to control the distillation rate. When the pressure drops to its pre-IBP value, it means the final boiling point has been reached, which marks the end of the distillation. OptiPMD measures liquid temperature, vapor temperature, and pressure, and from these measurements determines volume in real time. It does not rely on the condensation volume, as other traditional or miniaturized technologies do. Instead, it creates a baseline pressure and calculates the flow with the differential pressure. The firmware monitors the volume of the condensation to alert the user on when to empty the waste bottle. When the distillation is finished, OptiPMD processes the data and generates a distillation report, both in tabular and plot formats, compatible with D86. Então aqui a gente teve um videozinho de como o equipamento funciona. Só um resuminho, então ele pega as temperaturas do líquido, do vapor e a pressão. Então ele vai usar as leis de Raoult e Dalton para você ter o volume. Então ele acaba calculando esses valores. Os dados principais que ele consegue realmente determinar são ponto inicial de ebulição. Então, como falado aqui no vídeo, na hora que a pressão aumenta, é o dado que a destilação se iniciou. Então, aquele é o ponto de ebulição inicial. E a mesma coisa acontece quando a pressão volta, a linha de, vamos dizer assim, uma linha de base. Quando ela volta, pressão zero. E ali é o final da destilação, que seria o seu ponto final de ebulição. Tendo esses dados, mais as temperaturas já relacionadas, ele consegue calcular o volume de cada um dos pontos. Tá? E aí o display do equipamento consegue reportar para vocês a cada 1%, 5% e assim por diante, como se fosse uma destilação que vocês já estão acostumados a ver no laboratório. Então aqui nós temos só uma ilustração do balão, tá? E eu gostaria de destacar esse ponto do instrumento, onde nós temos, o balão é apenas de 10 ml, é super pequenininho, e ele tem aqui como se fosse uma placa de orifício, tá? Que aí ele vai fazer a restrição do produto quando ele é volatilizado. Tá? Então aqui ele consegue fazer como se fosse um controle da taxa de destilação, diferente de 86, que tem um condensador, que ele consegue fazer esse controle via o volume que é recuperado na proveta e diminuindo a potência aqui da resistência, ele vai fazendo esse balanço para conseguir aquele dado de 4 ml por minuto, 4 a 5 ml por minuto. Aqui a gente já tem essa placa de orifício, então dependendo da pressão ele não vai conseguir aumentar mais a vazão para aí sim ele ser condensado. Então o foco aqui é a gente ter esse controle da taxa de destilação por vias dessa placa de orifício. E aí a gente consegue, em cima dessa fórmula, também identificar cada um dos volumes. Tá? Falando um pouco da operação do instrumento, tá? Então aqui a gente tem o balão de destilação, como eu comentei, ele é super pequeno, o equipamento já vem com esse suporte para você facilitar o uso, amostra, seringa e as pedras de ebulição. Aqui nesse ponto a gente coloca as pedras de ebulição para melhorar a homogeneidade, tá? E não ter problema de pulsar no aquecimento a sua amostra e ela projetar o líquido diretamente pelo braço do balão. A gente consegue, via seringa, pegar 10 ml do seu produto, da sua amostra. No caso aqui é um hexadecano, mas é uma simulação. Então pode ser a sua amostra,
você insere diretamente no balão esses 10 ml, já com as pedras de ebulição, tá? Tomando cuidado sempre para, como na D86, não deixar que o líquido vá ao braço do balão. E agora você faz o encaixe desse balão no equipamento. Então você remove a cabeça de medição, onde vai ter os sensores de temperatura tanto do líquido quanto do vapor. Então a gente vai fazer o encaixe disso. Ele vai ficar totalmente fixo nesse suporte, e aí você encaixa ele na instrumentação. Posiciona a resistência, ela fica diretamente no balão, tá? E agora você pode fazer a identificação da sua amostra. Claro que a ordem disso indifere. Você pode já deixar o equipamento já identificado, colocar a sua amostra no balão e depois vir no instrumento e instalar o balão no instrumento. Feito isso, toda a identificação, você pressiona Start. E aí ele vai seguir aqueles passos que estavam no vídeo anterior. Tá? Após 10 minutos, a gente vai ter a saída aqui, não após 10 minutos, mas durante a destilação, ele vai recolher todo o seu resíduo, tudo destilado, e depois você pode fazer a remoção após os 10 minutos do balão para fazer a limpeza. Tá? Então você só faz o desencaixe. O sensor de temperatura é metálico, tá? Então você pode fazer a limpeza com papel macio ou jogar um pouquinho de solvente nesse papel para remover algum dos resíduos, tá? E assim ele já está pronto para a próxima destilação, tá? Então é super simples, como vocês viram, não tem tantos acessórios para serem montados, e aí você consegue fazer um ensaio rápido. Então, comparando um pouco ao método clássico, quais são as vantagens que a gente tem utilizando o mini destilador, que é o modelo Opt-PMD, frente à destilação de referência? Então, a gente tem um balão aqui de 100 ml, aqui a gente vai ter um balão de 10 ml, então, menos volume, não precisa de tanta amostra para fazer a destilação, consequentemente, eu gero menos resíduo, então, tendo menos resíduo para ser descartado, menor custo para o laboratório, porque resíduo também é custo, tá? Então, a gente tem uma facilidade aqui de poder até fazer testes repetitivos. A D86, como todos sabem, a gente tem de tamanhos diferentes, dependendo do produto a ser destilado. Como vocês viram no vídeo, eu só quis destacar aqui, eu não tenho placa de orifício. Eu não uso essa ferramenta. Não há necessidade disso. Então, indiferente se você estiver testando gasolina, QAV, diesel, é só colocar no balão e start. Tá? Aqui a imagem, peço desculpas, mas a imagem não é muito boa, mas isso aqui é um limpador do condensador. Tá? Eu não preciso fazer a limpeza do condensador. Tá? A própria amostra anterior vai removendo aquilo, já que ele não tem nada de restritivo no escoamento, como a D86. Ele precisa recolher de uma forma super precisa para te dar os volumes, e aqui é calculado, indiferente se tem alguma pequena gota no caminho do condensador. Para D7345, isso é indiferente. Então, não preciso fazer a limpeza do condensador. Não tem esse acessório disponível. Definição dos grupos 1 a 4. 7345 não tem definição de grupos 1 a 4. O máximo que você vai fazer com amostras voláteis é mantê-la gelada para realmente reter os voláteis ainda na amostra. Mas eu não preciso determinar temperatura da proveta, determinar a temperatura do condensador, nenhum desses cuidados. É realmente pegar a amostra, colocar no balão, identifica e start. Tá? E os resultados? Conforme relatado na própria resolução, que é o item, eu não me lembro se agora é o 13, os resultados obtidos pela norma 7345 devem ser corrigidos para repórter similar a D86, que é o método de referência. Então, essa capacidade está já inserida no equipamento. Então, você pode muito bem pedir no final da destilação que você quer que ele corrija os resultados para D86. A correção, esses fatores que são incluídos dentro dele, estão descritos na própria 7345. Tá? Então, ali fica claro qual é
essas constantes, vamos dizer assim, ou as variáveis que ele usa para fazer a correção. E automaticamente você pode usar esses resultados para um reporte final e certificação. Tá? Então, o que a gente pode concluir usando o OptPMD, o mini destilador? Instalação. Requer menos espaço de bancada. Ele é pelo menos em largura 2 vezes menor que um destilador comum. Então, no espaço que cabe um destilador, eu consigo colocar 2, dependendo do espaço, até 3 desses equipamentos. Resultados: possibilidade de corrigir de forma automática a D86. Então, os resultados vão ser compatíveis com a D86. Tá? Consumíveis, poucos consumíveis. Como vocês viram, o sensor de temperatura é metálico. É, não tenho placa de orifício para gasolina e diesel, dependendo do produto que você vai destilar. Tá? Não tenho proveta. Tá? Eu só tenho um frasco de vidro que vai recolher e ele não vai sofrer com mudança de temperatura. Tá? Não tenho que encaixar nenhuma base, não tenho perigo tanto de quebra. Tá? Treinamento. Por nós não termos tanto passos para serem seguidos, a forma de passar as informações para esse equipamento é super simples. Para uso da instrumentação. Claro, a interpretação do resultado é importante, mas a utilização do equipamento não precisa de tantos é, detalhamentos. Tá? E produtividade, como eu havia falado no início da apresentação, quando eu comecei com o mini destilador, os ensaios são 3 a 4 vezes mais rápidos que uma destilação D86, indiferente do equipamento que você esteja usando. Então você tem um ganho de produtividade muito grande. Tá? Enquanto em um você está fazendo um teste, aqui eu estou fazendo pelo menos de 3 a 4. Tudo bem? Tendo isso em vista, a gente fecha o assunto mini destilador, tá? E a gente vai passar para o número de cetano. Tá? Então, o número de cetano, como eu falei, ele segue a 7668. Tá? Ele dentro da STM, ele tem uma excelente correlação com o valor médio do motor, requer muito menos espaço. Então, muitos de vocês já devem ter visto um motor instalado, mesmo que ele não esteja em uso, mas pelo menos instalado vocês já devem ter visto. A gente precisa de uma sala só para ele, com isolamento acústico. Aqui eu já estou falando de um equipamento de bancada. Tá? Ele fica no laboratório junto com os outros instrumentos que vocês já estão habituados. Tá? Calibração automatizada para estabilidade a longo prazo. Não é necessário um treinamento especial do usuário, como o motor precisa. Uma pessoa com alto grau de treinamento, de usabilidade na instrumentação. Então, aqui é um instrumento analítico muito mais fácil de se programar, de se ter essa interface homem-máquina. Sistema integrado de monitoramento de supressão de incêndio, então ele tem o sistema de extinção de incêndio, então vou fazer só uma analogia com um destilador D86, ou até mesmo o OptPMD. O OptPMD também tem essa função de extinguir, de extinção de incêndio. Tá? Então, caso haja alguma propagação, um princípio de incêndio, desde que você tenha uma linha de CO2 já conectada no equipamento, as válvulas solenoides se abrem e apaga esse incêndio. Tá? Sensor de nível de combustível, então ele não vai operar a seco, e também não há necessidade de limpeza da câmara de teste, porque aqui a gente entra com a amostra em excesso para que ele sempre renove essa câmera e ele usa uma quantidade menor para fazer um ensaio. Então, por que medir? Tá? Aspectos econômicos de mercado para essas novas exigências. Então, a gente precisa medir o número de cetano devido às novas regulamentações energéticas e ambientais. O mercado precisa de combustíveis de alto índice de cetano para ganhar eficiência de combustível e redução de emissões. Crescente interesse por combustíveis alternativos. Então, o mercado está sempre procurando alternativas para melhorar. Então, o uso de biocombustíveis como biodiesel, HVO, entre outros. Então, seguir uma premissa, que é o que eu comentei no início da apresentação. Você tem várias correntes sendo misturadas, só que eles têm que seguir uma premissa de atender a qualidade do produto. E também a gente tem os melhoradores de cetano adicionados para alcançar números de cetano mais elevados. Tá, então, o cálculo do índice cetano
é inutilizável para combustíveis melhoradores de cetano e para misturas de biodiesel. Mas aqui a gente consegue, mesmo usando o melhorador de cetano, conseguir medir essas variações, quanto esse melhorador de cetano está realmente influenciando na melhora desse combustível. Então, vou pôr aqui o princípio de funcionamento, a mesma coisa do mini destilador, vai ter um áudio, e eu gostaria que vocês acompanhassem. Fill up the sample chamber with 160 milliliters of sample and close the lid. With the click of a button, sample flows to the injector. And as the electronic pulse is sent to the injector, the fuel is atomized inside the combustion chamber at 100 plus or minus 1.5 megapascals to ensure efficient mixing with the synthetic air already present inside the chamber. As the combustion initiates, the signal recorded at the dynamic pressure sensor sharply rises and continues to rise until the combustion of all atomized diesel is complete. The time gap in milliseconds between the leading edge of the electronic pulse sent to the common rail injector and the rise of combustion chamber pressure, 0.2 megapascals above the static chamber pressure, is designated as ignition delay. The time elapsed between the leading edge of the injector signal and the midpoint of the net pressure increase is defined as combustion delay. The same cycle is run 15 times automatically. And the average ignition delay and combustion delay values for the sample is obtained. The derived cetane number is observed to follow a universal relationship with average ignition and combustion delay parameters of a sample. Então, de forma resumida, a gente consegue ver que o equipamento, usando uma pouca quantidade de amostra, ele consegue fazer 15 medições com uma única amostra, tá? Para você ter uma média de tudo isso e ele poder fazer o cálculo. Mas indiferente do produto que você está usando, aqui o gráfico quer mostrar isso aqui para vocês, tá? Então a gente tem um combustível 1, combustível 2, combustível 3 sendo analisados no instrumento, tá? Mesmo tendo índice de detonação, o atraso de ignição, perdão, então o atraso de ignição é essa parte de baixo, muito próximos, o que acaba diferindo entre eles é o atraso da combustão do produto. Então, a gente consegue identificar com essa instrumentação essas adições que foram feitas. Então, a gente tem um combustível 1 sem um melhorador de cetano, tendo o número de cetano encontrado de 42, e aqui a gente já teve um acréscimo de 0,1% de melhorador de cetano. Então, a gente vai ter aqui a linha rosa e a linha verde. Pode ver que eles teve um deslocamento leve, mas o que realmente indica é a combustão. Tá? Então, usando esses dois parâmetros, tanto o atraso de ignição quanto o atraso de combustão, o equipamento é capaz de dar o resultado da derivada do número de cetano. Tá? Então, o que ele determina é derivada do número de cetano, por isso que nós temos o DCN. Tá? Então, tendo esses dois parâmetros, esse sistema de detecção único, a gente consegue ter uma forma mais precisa, indiferente do que é adicionado na amostra, para te dar um resultado mais confiável. Então, se a gente levar em consideração um comparativo entre esse número de cetano, o CID 510, e um motor CFR, a gente vai ter um resultado em 30 minutos, tá? Gasto pelo operador, quanto tempo o operador vai gastar na frente do equipamento para conseguir um resultado? 5 minutos. Tá? Volume de amostra, 60 ml. Claro que a gente coloca mais, como eu falei, a gente coloca em excesso para ele sempre renovar a câmera. Tá? Procedimento completamente automático. São 5 ciclos só de condicionamento da câmera, mais 15 ciclos de teste. Tá? Isso é feito de forma automática. Ele usa o volume que você está usando, que você inseriu na parte superior aqui do equipamento, para renovar a câmera de combustão e automaticamente fazer os 15 ensaios. Tá? Tudo isso em 30 minutos. Se a gente for olhar ainda o motor, a gente tem resultados em 1 hora, tempo do operador sempre na frente do equipamento, volume mais ou menos 600 ml, então a gente vai ter sempre esse ciclo de ensaio. Põe a amostra, coloca o seu padrão de referência alto, depois o baixo, põe a amostra, padrão de referência alto e baixo, e assim por diante para cada uma das amostras. Então, querendo ou não, a gente tem muito trabalho aqui. E aqui a gente tem uma simplificação da operação
e fica muito mais fácil para o operador avaliar o comportamento da amostra, ao invés de avaliar se o equipamento está performando bem ou não. Então, aqui só para ilustrar a parte de precisão da instrumentação. Então, isso daqui foram testes feitos, até publicados na própria norma, que são usados por Rubin Robin, para a publicação das precisões da norma. Então, a gente pode ver aqui que a variação de resultados na 7668 está abaixo da variação de resultados de precisão da 613, que é um método de referência. Então, vocês vão ter um resultado muito mais rápido e ainda tendo uma mega precisão. Tá? Se a gente comparar com o método de referência, ainda sendo um teste de referência e usado para desempate de discussão de resultado, você vai ter certeza que o seu produto vai estar certificado e depois passado para o seu cliente final. O que a gente pode concluir de tudo isso, dessa apresentação do CID? Instalação não necessita de um espaço, sala dedicada. Ele é instalado diretamente na bancada. Resultados com maior precisão, se comparado com o do motor. Tá? Consumíveis, se a gente olhar os consumíveis de um motor, você tem manutenções programadas de 1.000 horas, 2.000 horas, e os valores e a quantidade de peças são altíssimos. Aqui eu vou ter um consumo muito menor de peças. Tá? O máximo vão ser selamentos, O-rings, alguma coisa assim, que vão ser usados para realmente manter a vedação do equipamento, mas nada comparado com o investimento usado em um motor. Além de investimento de infraestrutura, né? Treinamento, novamente, não precisa de uma pessoa altamente especializada para operar o equipamento. Tá? É mais colocar a amostra, identificá-la, e start e coletar os resultados para ver se eles estão de acordo com as premissas que foram já passadas pelo pessoal de produção. E produtividade, já que eu tenho um grande ganho, tanto em tempo quanto em resultados, consequentemente eu também tenho um custo menor de operação, eu só tenho um aumento de produtividade aqui. Tá? Agora a gente pode passar para o nosso último carinha, que é de viscosidade. Tá? Então a gente vai ter 3 instrumentações, eu vou ser super sucinto nelas. Tá? Então a gente vai ter o modelo VH1/2, são 2 equipamentos diferentes, VH1 e VH2, que ambos atendem a 7279, já estão no mercado há bastante tempo. Tá? Eu só vou trazer à luz aqui quais são as vantagens dele, mas ele já está no mercado há bastante tempo, só que ele não estava ainda dentro da portaria da ANP para certificação. Então agora a gente já tem essa possibilidade. O DFA, ambos os equipamentos são da Phase Technology, que atende a 7945, tá? Com propostas diferentes, mas ambos são utilizados para diesel, tá? Que é o foco aqui do nosso webinar. Tá, então a gente tem aqui o viscosímetro Hullion. O Hullion é o nome do tubo utilizado para a medição da viscosidade. Então ele tem esse perfil, igual a imagem aqui. Tá? Então, viscosidade cinemática, ele pode medir tanto amostras opacas e translúcidas na faixa de 2 a 3.000 centistokes. Tempo de escoamento para as medições de viscosidade, 60 segundos. Tá? Faixa de temperatura, de 20 a 100. Volume de amostra, um grande diferencial. A gente vai trabalhar no máximo com 540 microlitros de amostra. E o banho acomoda até 4 tubos desse internamente. Sistema de limpeza automático. Então a gente tem aqui a capacidade de trabalhar com um solvente, que é a denominação VH1, que faz a alusão do uso de um solvente, ou VH2, que é a alusão usando 2 solventes. Então a gente tem tanques aqui separados, você pode, aqui é a parte de cima, onde você pode introduzir o seu solvente de limpeza, e eles são jogados diretamente no tubo viscosimétrico, para fazer a limpeza, de forma automática, liberando-a posteriormente para você fazer um novo ensaio. Nós já temos aqui o Opt MVD, que já é um viscosímetro e um densímetro junto, tá? Uma tela grande, de 13 polegadas, interface super intuitiva. Você tem vários modelos, esse daqui da ilustração, da imagem aqui, é o mais completo, com carrossel duplo. Você tem sem carrossel, com um carrossel ou com 2 carrosséis. Tá? Você pode trabalhar com 2 temperaturas usando
o equipamento com carrossel duplo, duas temperaturas independentes, então você pode trabalhar aqui a 40 e aqui a 100, numa faixa de 15 a 100 graus Celsius. O carrossel pode ser aquecido até 50 graus Celsius, com uma faixa de viscosidade de 1 a 2.000 e a faixa de densidade de 0,5 a 2 gramas por centímetro cúbico. É um equipamento super compacto, se levar em consideração o que é usado atualmente em cima da STM D445, e os vaios são selados. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas todos têm septos, para reduzir qualquer tipo de volatilização e ter a amostra mais representativa para fazer as medições, principalmente no âmbito da densidade. Tá? Isso evita que bolhas sejam retiradas das amostras, tá? E capacidade de 24 vaios por carrossel. E aqui a gente tem o DFA 70XE1, um equipamento multiparâmetro. Aqui a gente vai ter uma tela de 15, também uma interface super intuitiva. O que nós temos de diferencial com o outro equipamento que comentei? A gente vai medir viscosidade, densidade, só que ele tem um plus de fazer também ponto de fluidez e ponto de névoa, tá? Para o diesel. Tá? No caso aqui, a gente vai estar trabalhando com esse vialzinho, aqui, nesse caso não é selado, já que o intuito aqui é o uso exclusivo para o diesel, então você desceria essa hastezinha até o frasco, aqui cabem 20 ml de amostra, e com esses 20 ml ele consegue fazer esses 4 parâmetros automaticamente. E você pode também, no menu do equipamento, definir qual você quer. De repente você não quer a névoa, você só quer fluidez, então acaba esses 25 minutos dos 4 parâmetros, acaba sendo reduzido dependendo do que você quer que seja medido. Obrigatoriamente, viscosidade e densidade sempre serão medidos. Tá? E aí você tem a alteração entre ponto de fluidez e ponto de névoa. A capacidade de resfriamento dele é de até menos 80 graus Celsius e podendo ser aquecido até 70 graus Celsius. Princípio de funcionamento do Houlihan, tá? Então a gente vai ter aqui a introdução de amostra, então como eu falei, pouca amostra, de 90 microlitros a 500 microlitros. Dando start no equipamento, ele vai descer, escoar por gravidade, preenchendo todo o caminho do tubo. Tá? Esse aqui é o tempo de estabilização. Então, essa região aqui, na horizontal, serve para que a amostra fique por um tempo em contato com a temperatura do banho e estabilize com a mesma temperatura que o banho está. Então, se você está performando o ensaio em 40 graus Celsius, quando você insere a sua amostra aqui, ela está em temperatura ambiente, então você precisa de um tempo para que essa amostra chegue na temperatura do banho. Então não é definido no equipamento, e sim quando a amostra chega mais próxima da temperatura do banho, a viscosidade dela baixa e começa a escoar, a fluir pelo restante do tubo. Até que nesta região aqui é o tempo, é onde é feita a medição. Dispara o cronômetro, parar o cronômetro. E ele vai te soltar o resultado de tempo de escoamento. Tá? Ele usa aqui barreira de luz para medir esse tempo de escoamento. Então, como eu falei, mesmo princípio de um viscosímetro cinemático já comercializado. A principal diferença é o volume de amostra. Tá? Já a 7945, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a injeção da amostra já na horizontal, ele vai entrar na câmara de medição, aguarda um tempo para a estabilização da amostra, até que a mudança da válvula solenoide, e aí você vai ter, com o ar, o equipamento empurra essa amostra através dos detectores. O tempo que leva para a amostra atravessar o detector é medido para te dar o valor de resultado, de viscosidade, perdão. Tá? Então, o princípio é muito parecido com o viscosímetro cinemático anteriormente citado. Em vez de a gente usar a gravidade para empurrar a amostra, eu vou usar um ar, um compressor com vazão constante e controlada para empurrar. Então, ele vai simular a gravidade para te dar o valor de viscosidade. Tá? Então, ele vai empurrar numa pressão constante aqui, até que ele encontre a parte de descarte, tá? Automaticamente. E o que a gente tem? A relação entre a 72, 79, 7945 versus a 445 em questão de resultados, tá? Então, se a gente olhar a norma 7279 no item 15.8,
na última revisão, que eu acho que foi em 2020, dessa norma, ele diz que qual é o bias relativo, qual é a diferença de resultado, se comparado para óleo básico, óleo reformulado, combustível destilado, biodiesel e misturas de biodiesel a 40 graus Celsius. Não foi considerado nenhum tipo de bias, considerando as premissas da norma 6708, que é uma norma de cálculo que eles usam para ver se há alguma diferença entre as metodologias. Tá, então, o resultado, o que isso quer dizer? Traduzindo de uma forma bem direta, o resultado, quando colocado no diesel pela 7279, é o mesmo se fosse colocado pela 445. A mesma coisa que acontece para 7945. Se a gente olhar o item 12.5, na menção de bias para 7945, também não há correção, considerando as premissas da 6708. Tá? A diferença aqui que nós temos, que é a 7945, já é uma norma um pouco mais nova. Eu acho que a última versão é de 2023. Diferença da 7279, que é de 2020. Concluímos. Então, a gente tem aqui equipamentos, requer pouco espaço de instalação, se comparado com a STM D445. Não há necessidade de correção de resultados, consumíveis muito poucos, se comparado com o D445 também, a gente tem uma quantidade de acessórios, não, perdão, de consumíveis muito menor. Certificação, agora já é presente na portaria NP, então vocês conseguem usar de uma forma mais livre essas novas tecnologias. E produtividade. No caso do VH, a gente tem 4 tubos por banho, com escoamento muito rápido. Já os outros equipamentos também, por usar pouca amostra, ele também vai ter resultado mais rápido, e além disso, você tem a possibilidade de ter novos parâmetros. Então, usando o OptiMVD, você vai ter também o valor de densidade. Usando o DFA, você já vai ter, além da densidade, você pode ter fluidez e névoa. Então, num tempo de 25 minutos, que muitas vezes o seu viscosímetro não tem essa grande velocidade, você pode ter até 4 parâmetros. Tá? Então, muita versatilidade e aumento de produtividade.